Aqui Não, é, aqui é do estúdio. Né? O podcast vai ficar Insider. Insider é aquele que detém o conhecimento, aquele que leva ao conhecimento. Insider. Pode. Ele não liga lá, né? Não. Pode começar. Pode começar? Vamos lá, então. Vamos lá. Dá para falar, né? Sejam muito bem-vindos ao Insidercast. Meu nome é Kesiel Bissaco. Meu nome é Diego Gaiovics e hoje estamos aqui com o pastor Nicolete, grande amigo, empresário. Vamos começar de novo. Esse aqui é o piloto, né, pastor? Tá. Então vai e fala o básico que depois vai fluir. Tá. Fala o Diego e tal, sejam bem-vindos, e depois flui. Começa do zero daí de novo? Pode começar. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao Insidercast. Meu nome é Kesiel. E o meu nome é Diego Gaiovics. Estamos aqui com o nosso amigo, pastor Nicolete, mentor, empresário, sua digníssima esposa, a pastora Cris. Obrigado por terem vindo. Uma grande honra. A honra é nossa, né? Boa tarde, então, ao Kesiel, ao Diego e a todas as pessoas que vão usufruir desse conteúdo, desse bate-papo. Tenho certeza que vai ser de grande valia para a vida das pessoas, né, amor? Gente, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui no Insidercast. Que bom, né? Vamos lá bater um papo bem legal, fica ligadinho que vem coisa boa por aí. Não sai dessa frequência que a gente vai falar coisas muito legais que vão agregar na sua vida. Estamos aqui hoje com 2 livros, né? Pastor Nicolete e a pastora Cris vai lançar hoje. Hoje, primeiro livro. Tá chegando, É inédito inédito. esse podcast, porque é o primeiro momento que está sendo gravado com um livro aqui. Que já legal. está na companhia aérea. É para chegar dentro de aproximadamente uma hora e pouquinho, chegar em Foz do Iguaçu, já as impressões definitivas. Então é inédito, está estreando aqui. Primeira né? mão. Está estreando o Insidercast e estreando o livro em primeira mão ainda, pastora Além Cris. das cadeias, pastora Cris Nicolete. Isso mesmo, esse é um livro que eu compartilho um pouco da minha história, né? Falo que não é toda a história, que senão acho que ia dar um livro muito grande. Mas eu estou muito feliz e hoje confesso que durante o dia foi uma emoção muito grande, porque quando a gente consegue documentar aquilo que nós vivemos, aquilo que a gente passou, você consegue não só reter para você, mas transbordar na vida de outras pessoas, é um motivo de alegria. E hoje, quando eu estava ali com o boneco, né? Essa é uma amostra do livro. O livro oficial está chegando, eu agradeci muito a Deus, porque realmente eu estou deixando marcas, legado de alguma forma na vida de outras pessoas, e esse livro eu tenho certeza que vai ser uma grande marca na vida de muitas pessoas. E aqui, né? Em primeira mão, gente. Que legal. Primeira mão Nós do Pra Insidercast vocês. ficamos muito honrados em você nos permitir, né, de fazer esse lançamento de certa forma, né, certeza. pastora? É incrível porque o meu primeiro acesso que eu tive com o pastor Nicolete, com a pastora Cris, foi num momento de empreendedorismo, de network de empreendedores. E foi incrível, pastor Nicolete. Digo assim que a chave na minha vida mudou totalmente a partir daquele momento. Fui convidado pelo nosso amigo Bruno Marangoni. Né? E ele até, na verdade, estava em contato comigo para a gente fazer uma mentoria. E da mentoria foi para o Ser. E do Ser agora eu participo semanalmente da célula, né, que tem na casa dele. Legal. E digo assim para o senhor, foi uma mudança de chave. E lendo o seu livro, então, Reino e Riqueza, gente, eu entrei num tema, Diego, falando sobre frequência e resultado. Gente, Meia-noite me mandando mensagem, cabecinha tá explodindo, cara, o que é isso? Incrível. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Tu vê que a própria fala sua, vou retroceder um pouco, voltar ao livro da minha esposa. Eu sou o primeiro a estar aqui para aplaudir a história dela, né? Tenho alegria, porque a boa parte, né? Mais a parte da restauração, eu acompanhei nas entrelinhas e eu sempre vi que onde existe uma grande dor, em Deus se tornará um palco de milagres. Toda dor pode virar fonte. Depende da decisão da pessoa. Quem sabe tem alguém assistindo que tem uma grande dor hoje. Se essa pessoa entender, se voltar para Deus, e aí sim entrar na frequência certo? Porque o que acontece? Foi parar no Ser por causa de uma conexão com o Bruno. Exatamente. Quando pessoas de uma frequência de Deus, de uma frequência divina, de uma frequência de abundância, começam a se conectar com a gente, os milagres de Deus começam a virar rotina. Certo? Por quê? Porque a gente entra, o ambiente sempre vence.
A frequência vence, né? Então, isso é muito importante, entender que toda transformação na nossa vida é um ponto-chave, um ponto decisivo, é nós definirmos qual frequência a gente quer atuar. E às vezes tem que mudar a frequência. Se o meu resultado não está bom, é porque minha frequência está errada. E falando nessa questão de processo de dor, né, pastora Cris? Realmente é um processo que todos nós passamos, né? Com certeza. Esse processo de vale, né? Esse processo de reconstrução dos ossos, né? Com músculo, com carne, né? É um processo que acredito que todos nós, em algum momento, a gente vai passar, né? Você quer falar um pouquinho mais sobre isso para nós? Com certeza. Eu gosto de falar, e até no meu livro eu ressalto um pouco sobre isso, é que todos nós passamos por um processo de dor, né? Uma história em si da nossa vida, ou seja, de família, finanças, relacionamentos. Mas eu gosto de tirar um aprendizado da dor. O que a dor gerou em mim? Porque às vezes tem pessoas que falam, eu passei por uma situação, mas ela só conta aquilo como uma tristeza, um desastre na vida dela. E eu gosto de entender que toda dor em si, ela tem um propósito. E uma frase que eu uso no meu Instagram é que a nossa maior dor sempre será o nosso maior testemunho. A área onde a gente foi mais esmagado, a área onde a gente mais sofreu, é a área onde Deus vai nos levantar para gerar testemunho. E gerar um testemunho dói, não é simples, né? Toda pessoa que conta uma história de sucesso, primeiro, talvez ela sofreu um fracasso e sofreu uma dor. Então, no livro eu coloco muito isso, que é a história da minha vida, e que há um tempo atrás eu não entendia isso, porque eu acredito que a mudança de mentalidade acontece quando você entende o real propósito de você ter passado por tal situação. E a situação que eu passei na minha infância, há um tempo atrás, eu via só como dor, tipo questionamentos, por que eu passei por isso? Por que tinha que ser eu? E com o tempo, quando eu fui sendo curada, transformada, quando foi gerando um entendimento na minha vida, eu consegui ressignificar as minhas dores e fazer com que elas se tornassem histórias. Então, hoje o livro, né, ele é fruto de uma dor. E está sendo, querendo ou não, vai ser uma semente que vai ser plantada na vida de muitas outras pessoas. Mas primeiro eu precisei passar por um processo. E todo o processo em si, ele deixa marcas. Mas quando você tira uma lição desse processo, você gera resultados. Eu acho que tem aquela questão da marca é para a gente relembrar aquilo que a gente passou, né? Tem esquecer de onde você saiu, né? E o que a pastora Cris aborda aqui é que enquanto a pessoa fica como vítima, ela conta a história dela para gerar pena dela. Quando a pessoa foi restaurada, ela conta para libertar outras pessoas, que é o caso desse livro, Além das Cadeias. Então, o intuito de contar a história não é fazer um palco de lamentação em torno da dor que ela passou, que é uma dor imensurável, mas é entender que em Deus existe restauração para as mais profundas chagas causadas pela vida e pelas situações mais adversas que a pessoa possa atravessar, né? E tu vê que existe... ela passou muito cedo, logo na infância. Então, quando você fala de vales, de desertos, é um termo até muito usado pelos evangélicos, né? E provação. Eu até me remete a um tempo que eu falo assim, tinha um tempo em determinadas igrejas que a vida toda era uma provação. A pessoa pode passar por uma fase, mas não ficar ali meio que celebrando aquilo. Né? O Jó passou por um tempo, ele perdeu tudo que ele tinha, mas foi só uma fase. E Deus muda o cativeiro de Jó. E ele, veja bem, antes dele passar pelo momento de desafio, ele era o homem mais rico daquela região. E depois ele ganhou o dobro. Então, por isso que eu falo de riqueza. Eu pedi para uma pessoa, um dia ela me confrontou em relação assim, pastor, não é assim e tal. Eu falei, então vamos lá. Primeiro, me mostre na Bíblia um personagem que fez algo realmente relevante para o reino de Deus, que era miserável, pobre. Não tem. Que não tinha resultado, né? Não tem. Eu percebi isso no livro, pastor. Eu vejo que o senhor fala com muita ênfase e aqui presencialmente sinto mais ainda essa convicção, né? E isso acho que convicção de fé é o firme fundamento daquelas coisas que a gente espera, mas a gente acredita que elas vão acontecer, né? Então, eu percebo isso. Acho que por isso que me impacta na minha vida. E Sim. acredito que os vários empresários que vão nos assistir também vão se impactar, porque a gente percebe essa convicção que o senhor fala. E tu vê que tem um histórico, né? Porque às vezes a pessoa vai pegar o lance aqui, a fala solta, descontextualizada, né? Primeiro, você fala do ser. A gente entende o empreendedorismo como um ministério. O sagrado nosso é o que se faz dentro do templo.
Aliás, a maior missão da igreja é fora do templo. Né? Porque Jesus disse, sal é para salgar o mundo, não é para salgar. E luz não é para ficar dentro, é para fora. O problema é que a igreja, por muito tempo, entendeu eclésia, tirados para fora, e só pregou assim, tirados para fora do mundo. E ao contrário, é tirados para fora da religião, da velha e doente religião, que massacra, que aprisiona, que manipula pessoas. E aí não pode tratar de dinheiro, porque eles vendem uma ideia de uma espiritualidade baseada na pobreza. Teologia franciscana, por exemplo, que passou pelo catolicismo, os evangélicos, e houve uma onda muito forte, o Brasil foi catequizado por essa ideia, uma ideia de quanto menos eu tiver, quanto mais pobre eu for, e quanto mais eu sofrer, mais perto estou de Deus. O primeiro crime que essa teologia comete é que anula o sangue de Jesus, porque o que me aproxima de Deus não é o meu sofrimento, é o que Ele sofreu por mim. Ele sofreu por mim. Então é isso que me aproxima de Deus. Segundo que comete é que as instituições que mais pregaram isso, eu faço uma denúncia nesse livro, as instituições que mais pregaram isso são as mais poderosas do mundo, enquanto o povo fica vulnerável. Essa hipocrisia, essa máscara religiosa precisa cair. Então a gente decidiu, eu e a pastora Cris, falando o seguinte, a gente vai ser de verdade, sabe? A gente vai ser gente de verdade, a gente vai falar as verdades bíblicas sem manipulação. E pregamos sim sobre a prosperidade. Alguém fala, mas lá na igreja prega sobre a prosperidade? Sim, lá nós não queremos miséria. Pode vir o miserável, mas nós acreditamos que assim que Jesus entrar na vida dele, vai mudar a mente. Ele vai prosperar. E aí também ideias como a igreja, o cristão não foi chamado, as pessoas falam, se eu fui chamado, eu quero crescer para ajudar os pobres. Primeiro que é mentira da pessoa. Ela quer crescer para ser mais próspera, para ter mais conforto. Mas usa esse termo como que se isso tornasse ela melhor na conquista. É um senso de culpa, sabe? Que deve ser removido. E a principal missão da igreja, do cristianismo, não foi nunca ajudar pobre, no sentido financeiro, cesta básica. A gente não deixa ninguém passar fome perto da gente. A gente ajuda, mas esse não é o principal foco. O principal foco da igreja é pregar o evangelho que muda, que é boas novas. Acho que a parte social da igreja é justamente trazer essa realidade e essa metanoia que o senhor fala no livro, né? Isso aí. Mudar a mentalidade. Porque se der uma cesta básica, o cara vai continuar com mente miserável, vai continuar nas cadeias, vai continuar na prisão. A gente vai à África, meu Deus, não tem comida que chegue, né? Para levar o povo. E aí que eu fiz a última vez que a gente foi, eu não me lembro se foi 1000 livros. E eu doei para 1000 pessoas e pedi para cada um emprestar para 10. Uau. Certo? Uau. Pagamos imposto para entrar lá na Angola, imposto altíssimo, para levar os livros para doar. Então as barreiras, quando tu se move com a mensagem do reino, existe também no mundo espiritual. Só que aí a gente tinha recurso para pagar o imposto. Tem que pagar? Vamos pagar e vamos doar. E eles liam, e eu recebi ali na época... Alguns tinham Facebook, né? Numa noite já leu todo o livro, fazendo resumo, as pessoas querendo mudar. Né? Sede de mudança. Muita sede. E daí muda a mente, ele vai mudar a família, ele vai prosperar, ele não vai depender de cesta básica. Entendeu? Por quê? Porque todo mundo, Deus colocou talentos incríveis. É os nossos bloqueios que geram a miséria. Porque a riqueza está dentro de nós. A riqueza é a imagem e semelhança de Deus que está dentro da gente. A gente consegue fluir e prosperar em qualquer ambiente, desde que seja restaurada a nossa identidade. Né? E eu quero parabenizar vocês, 2 empresários, pela iniciativa, obrigado, pela coragem. E isso muda o mundo. Porque tem muita gente... eu falo, não sei se falo nesse livro, mas quem sabe, não é minha essa frase, mas da minha forma é minha, que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Né? Porque no cemitério estão os livros que nunca foram escritos, os podcasts que nunca foram gravados, as músicas que nunca foram cantadas, os projetos que nunca foi tirado do papel. Né? E eu decidi que eu quero morrer vazio o dia que eu morrer. Eu quero derramar tudo. E quanto mais eu entrego, que incrível. A gente é uma fonte, né? Quanto mais eu entrego, mais feliz eu sou, mais próspero eu sou, mais as portas se abrem, certo? Por quê? Porque Deus nos criou com esse propósito sobre a terra de sermos fonte. Acho que entra essa questão da energia, né? Frequência. A frequência e o resultado. Eu acho que você entrega e essa frequência acaba vindo como resultado também, de certa forma. Você vê, por exemplo, se olhar para o mundo dos negócios, um profissional liberal, um empresário, uma empresa que supre o seu cliente, que trata ele com dignidade, que o que entrega é mais do que o que prometeu, né? E que o prazo é antes. Cara, a gente na hora de pagar quer pagar mais. Não tem concorrência.
Não tem concorrência, né? O problema é quando o atendimento... Mas para o colaborador, o intraempreendedor, atuar assim, o patrão tem que ter essa frequência, certo? E ele tem que gerar gratidão, entender que não é um trabalho, porque o trabalho não é uma tortura, mas é uma família. É os 3 níveis, né, de liderança. Primeiro, um grupo, que quando ele termina o trabalho, os grupos de escola, terminou o grupo. Segundo, é uma equipe, termina a missão e continua, interligados. E o último é uma família, quando um se preocupa com o outro. Então, quando o clima, o ambiente de família entra na empresa, a empresa consegue entregar para o cliente muito mais. E o cliente vai voltar, certo? Vai voltar porque a frequência é uma frequência de gratidão, não é de extorquir a pessoa. A ideia latina, vamos colocar assim, e não vamos também tomar posse disso, né? Mas que tem muito por aqui. Eu vou fazer um negócio com o Diego e vamos ver quanto que eu vou ganhar. A ideia de riqueza, a ideia americana, a ideia europeia, suíça, vamos fazer uma operação e vamos ver quanto a gente ganha junto. Então não é eu que vou ganhar do Diego. A gente vai gerar riqueza e vai compartilhar a riqueza. E o Diego ganhando, eu vou estar feliz porque ele ganhou. E essa é a ideia do reino. Certo? E ele vai estar feliz. Eu estou aqui para aplaudir a conquista da minha esposa. Eu estou aqui para aplaudir. Por quê? Porque a abundância não torna a pessoa mesquinha. Ela celebra. Então começa essa frequência de muita prosperidade, abundância, e a riqueza é uma consequência. As pessoas compram minha mentoria por gratidão. Mas e assim, pastor? Tu diz a riqueza está em nós e tá falando tudo isso, mas tu serviu há muitos anos por uma igreja que vivia essa miséria. E quando que foi esse start, descobrir que... A primeira coisa, não sei se eu vou usar o termo correto, é que tem que ficar com raiva da pobreza, sabe? Se você não se revoltar... Indignação. Indignação. Eu tenho raiva da pobreza. Sabe, quando eu vejo uma pessoa pobre dela, eu não tenho raiva, não. Eu tenho compaixão. Certo? Revoltar. Porque o senhor também vivia ali esperando a ajuda dos outros, eu li a Bíblia e vi que a minha realidade não era a realidade que a Bíblia pregava. E eu tive um arrebatamento de espírito. Um arrebatamento, eu fiquei caído, desmaiado, achava que eu estava morto, das 9h15 da noite, das 21h15 às 6 da manhã. E eu voltei. Mas na minha concepção, na minha leitura, eu teria ficado uns 15 minutos. E Deus mexeu na minha mente. Então eu sei que tem um propósito muito grande. Eu acordei diferente. Minha mente via coisas na Bíblia e no mundo que nunca vi. E até hoje continua. Tem horas que o pessoal me contrata para uma mentoria, né? E eu não vou usar ferramenta de coach, eu não sou consultor. A pessoa que já me compra minha mentoria já sabe que eu vou dar instruções baseadas em chaves de sabedoria do reino de Deus. E aí eu vejo algumas coisas, alguns gaps dentro do negócio. Cara, que um cara falou, poxa, o cara tinha contratado, né, citar um nome, tipo Roberto Justus, já. E os caras são muito bons. Eu sei que os caras são bons. Cara, só que Deus vê coisas que ninguém ainda viu. E daí veio isso, o senhor saiu daquela denominação e falou, não, agora eu vou Não foi só sair da denominação, né? Mudou minha mente. Eu comecei a buscar ainda mais conteúdo sobre isso. Fui buscando conteúdo, você vai alimentando a abundância dentro de você. Porque o que acontece? Foi muitos anos alimentada a miséria. E muita gente às vezes está nessa e como que eu dou esse start? Como que eu saio disso e fica ali no volta na frequência, tem que começar a se conectar com gente próspera, se revoltar, muito bem lembrado pela minha esposa, se revoltar contra o estado atual, contra a miséria, entender que Deus não quer aquilo, parar de dizer que é a vontade de Deus que ela seja pobre, parar de culpar o diabo, né? Porque se ela se posicionar, o diabo também não tem poder. Como? Sair do comodismo. Sair do comodismo. E aí, entrar numa nova frequência e começar a buscar conhecimento. Só que o conhecimento é assim, busque conhecimento, coloque em prática. Coloque em prática. Só buscar, a pessoa fica um obeso de conhecimento e péssimo de resultado. Ela vicia, ela se realiza em descobrir uma coisa nova na mente, só que a pessoa não aprendeu. Porque o que comprova que ela aprendeu é quando ela consegue praticar. E aí eu comecei a buscar conhecimento e orar e entendi que não estava certo. E aí vem a parte, né, que eu fiz uma semente. Essa história é boa. Eu pedi um dinheiro emprestado, que assim, eu não aconselho ninguém a fazer isso. As minhas loucuras, eu sou responsável, certo? Não aconselho mesmo, mas eu estava num ambiente, eu li um livro tão forte, e eu falei, quero ir para... Um americano veio ao Brasil, eu fui 10 mil pessoas, e o cara começou a falar de milhões, iate, jato, eu tava com o calçado furado, cara. Eu dormia no sofá de uma família de amigos.
Porque onde eu estava não conseguia hotel para meus pés, não tinha dinheiro. E o cara falava que me incomodava. Porque assim, as coisas grandes incomodam as mentes pequenas. Então, se você está assistindo esse vídeo e está te incomodando, segura a onda. Porque Deus quer mudar a tua mente, tá bom? Quando as coisas grandes incomodam. E aquilo me incomodou, mas eu fiquei ali. Porque alguma coisa já tinha mudado e eu queria mudar. Só que eu não conseguia absorver, parece, sabe? E aquele incômodo foi crescendo. Ele fez uma oferta no início, levantou 100 pessoas de 100 mil reais na época. Eu falei, mas são loucos esses caras subindo no palco. E subiu rapidamente, foi pro ministério, né? Para pregar o evangelho, esse recurso usar pra... E eu, veja bem como era tão miserável. Eu criticando os caras que subiram, se eles subiram porque eles tinham. Exatamente. E se eles tinham, porque Deus já tinha prosperado eles. Mas eu tava tão cego, e eu ali, de repente, ele foi fazendo ofertas ao longo daquela conferência, foi 2 ou 3 dias, e a última, ele falou, 200 reais. Chegou um número. E por que número? Número dá parâmetro, te dá desafio. Qualquer coisa, qualquer dia, nunca chega. Não tem parâmetro. Você lembra que a viúva deu 2 moedas, e aí Jesus disse, ela deu mais de todos, porque ela deu tudo que ela tinha. Jesus entende a proporcionalidade do desafio para desapego. E Deus, não sai nada de Deus sem que antes eu libere algo de mim. Isso que as pessoas precisam entender. E aí, chegou no final, aquilo já estava mexendo em mim. Eu falei, eu acho que eu já ofertaria se eu tivesse, mas não tenho. Aí ficou ali, né? Ficou. Eu pensei, mas eu vou pedir dinheiro emprestado. Tinha um empresário que tinha ido, eu olhei pro lado, fui lá. Ele era 3 pessoas distante de mim na fileira. Eu fui, passei as 3 pessoas, a 4ª pessoa era ele. Cheguei, ele estava chorando e adorando a Deus de uma intensidade. Eu olhei para ele e pensei, cara, é louco, na hora da oferta, né? Adora desse jeito. E pensei, eu não vou interromper ele. Tu vê que a mente fica tentando sabotar os processos. E eu voltei meio que de ré, olhando para ele assim, fui pro meu lugar e fiquei ali. Quando fechei o olho, comecei a adorar, tocou na minha mão, olhei a ele. Ele falou, viu, eu tava ali. Mas ele, lágrimas dos olhos, adorando. Eu tava ali e pensei assim, você não quer um dinheiro emprestado para fazer oferta? Eu falei, falei, meio apavorado, pensei, como que... Eu sei que ele não viu, porque eu fiquei cuidando da reação dele. Falei, quero, eu te pago com 30 e 60. E era difícil para mim pagar 100 reais. E aí ele me emprestou. Eu coloquei dentro de um envelope e na minha concepção era pecado fazer aquilo. Porque as pessoas confundem barganha e troca com colheita. Uhum. Não é barganhar a Deus, não é comprar Deus, não é comprar o céu. É que o seguinte, o dinheiro me custa o meu suor, a minha vida. Quando eu entrego no altar, não é dinheiro, é vida que eu estou entregando diante do dono da vida. E aí eu peguei aquilo e escrevi assim, minha expectativa de colheita, um carro 0 km até o final do ano. E dobrei, pensei, se é pecado, só eu e Deus vimos, não vou resolver isso aí, porque isso é mal. Terminou o evento, sensação boa, não, ruim. A escassez era tão grande que eu saí pensando, foi passando aquela emoção, eu pensei, tomara que funcione, porque agora eu estou devendo mais 200 reais. Parece arrancado um pedaço de mim, tu vê o apego, a miséria, né? Era tão grande, mesmo assim Deus aceitou minha oferta. Isso era abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Eu ganhei um golzinho quadradinho, no 92 eu brinco que eu conquistei a Cris com esse gol, porque ele tinha um escapamento aberto, tinha roda esportiva, tinha um sonzinho do Paraguai que o pessoal tinha levado, tinha o filme, era um golzinho top. Mas eu falei, Deus, esse não é minha colheita. Eu coloquei um carro 0 km, eu já virei exigente, né? E passou o tempo, quando chegou dezembro, eu fui orar na empresa de um escritório, no escritório de um empresário. Eu já ia, até há anos, Deus me usava dentro de empresas para destravar negócios, destravar mentalidade. E aí eu terminei a oração, dei uma palestra ali, saí, ele ficou na porta olhando, peguei o meu gol, saiu. Aí ele falou assim, depois me encontrou e falou, aquele dia você saiu de lá? 21 dias depois, na sexta-feira à tarde. Eu fiquei olhando para você e falei para Deus, Deus, se ele é um homem tão sábio, por que ele anda com um carro velho desse aí? E Deus falou comigo, me estremeceu, falou, o que você está fazendo que você não dá um carro novo para ele? Você pode. E ele ficou 21 dias orando e buscando confirmação. Ele falou, então amanhã vamos à concessionária em São Miguel do Oeste, estava em Dionísio, Barracão, e lá eu quero te dar um carro. Pai, eu fiquei emocionado, né? Teve todas as confirmações de Deus. Preguei aquela noite, nem lembro o que eu preguei. Fui para casa, não conseguia dormir, que assim, ansiedade. Me doeu o peito, pensei, vou morrer ainda, não vou conseguir desfrutar do carro. Eu nunca tinha tido um carro 0 km. E eu não lembrava da semente, esqueci. Eu só sabia que eu ia ganhar o carro. Pensava, vai que esse cara arrepende, porque a desgraça da miséria, da pobreza, é que o cara fica achando que vai dar tudo errado.
E daí ele acredita tanto que dá errado, que às vezes dá. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que quer. E eu pensei, o cara desiste, dá uma coisa errada, e se arrepende, e fiquei mal ali. Parece que tu não acredita que é Deus que está te dando. Você se sente não merecedor. Não merecedor. Eu entendo, assim, pastor, que a gente fica... O amor de Deus é tão grande, assim, com a gente. E eu sinto isso na quarta-feira na célula. Eu cheguei até a comentar já na célula. A gente se sente indigno desse amor, né? A gente se sente constrangido. Essa é a palavra. É um constrangimento com esse amor tamanho de Deus para a vida da gente. E eu acho que é isso que eu senti. Estava sentindo naquele momento. Vou concluir. No outro dia, acordei cedo, consegui dar um cochilo, fomos para São Miguel do Oeste. Resumindo, ele comprou o carro, entregou a chave. Carro zero, tem a nota fiscal até hoje. Carro 0 quilômetro. Passou um fax da nota fiscal, fez o seguro, abasteceu, o carro estava emplacado dentro da concessionária, mesmo sendo zero. Entregou e falou, o Rei Jesus mandou te dar. Eu peguei a chave, coloquei na ignição. Quando eu fui sair do pátio, abastecido, Deus falou comigo. Falou comigo e estremeceu todo o meu corpo. E eu comecei a chorar, desliguei. Deus falou comigo, lembra daquela semente de R$200? Por causa daquela semente, eu vou cuidar dos teus carros pro resto da tua vida. Deus falou comigo. E daí o carro perdeu o valor. O entendimento do reino era maior que o carro. É essa hora que tem que vir o jogo. Entendeu? Porque aí começou a vir resultado. Porque no início, a pessoa só tem conhecimento, entendimento e não tem resultado. Sim. Ela busca conhecimento, acredita, mas o resultado dela depois encontra aquilo que ela acredita. E para virar o jogo, a pessoa tem que permanecer. Te ajudando a falar para aquela pessoa que está assistindo e fala assim, como que eu viro o jogo? Certo? Como que eu viro? Na minha vida foi assim. E tu falou uau, eu e o Kesiel brincamos quando a gente tá com o pastor, conta um uau, esse aí foi um uau. Esse foi. Nossa, olha o que Deus fez, né? É a mudança. Deus fazer algo assim, falar pro cara, entregar um carro, muda a vida de uma pessoa. Igual nos cultos, quando o Deus usa o pastor para falar com alguma família, é só o que eles vivem no íntimo. A família chega lá pela primeira vez na igreja e Deus fala nitidamente com elas. Uma experiência com ela muda a vida de uma pessoa, né? Tem que mudar. E assim, Diego, não é que não tem a ver com pessoas agora vir isso aqui, sair ganhando carro e dando dinheiro. Exatamente. Tem a ver com mudar a mentalidade. Porque às vezes a pessoa até inventiva, às vezes então um caminho é esse, lá, dar dinheiro e ganhar carro. Não é assim. Até no livro o senhor fala que tudo é do reino, né? Isso aí. E quando você consegue entender, eu acho que mudar essa mentalidade, poxa, isso aqui não é meu, isso aqui é eu só estou usando para usar, a favor do propósito, administrando para o reino. Eu acho que quando a gente consegue mudar essa chave, eu acho que as coisas começam a transformar na vida da gente, porque não é dinheiro, é a energia que a gente consegue transbordar. Chega a me arrepiar agora de falar isso, mas eu acho que é muito isso. Você transborda essa energia e essa energia ela vem de uma forma diferente para você. Você ganhou um carro, né? Mas você teve uma atitude, né, de ir lá e ofertar. Entregar. Ouvir, né? Acreditar. Que incrível. Para colocar a mão no bolso, o cara tem que acreditar. Muito, muito. Principalmente quando tem pouco, não tem. E a gente falando aqui com empresários, né? Eu acho que o empresário ele tem uma maior dificuldade de fazer isso, né? Porque ele vai querer analisar, ele vai querer pesquisar, ele vai querer tentar entender uma coisa que às vezes... É o que o pastor fala no livro. O rico não é bobo, é isso? É que o rico... Ele precisa ser convencido, né? Só que existe uma racionalidade... É até pesado falar que é tola. Exatamente. Entendeu? Que é tola. É onde a racionalidade, que não tem espaço para fé e para sabedoria, ela é tolice. E ninguém... Quando nós olhamos o homem mais sábio na Bíblia, Salomão. E por que é o mais sábio? Não é. Agora surgiu uma onda aí de um pessoal que diz que Salomão não é sábio. Cara, se a Bíblia diz que Deus apareceu para ele e pediu o que tu quer, e ele disse sabedoria, e Deus deu sabedoria. A Bíblia conta do encontro dos dois. Como que eu vou menosprezar a sabedoria divina? Então, a sabedoria de Deus dentro dos seus negócios, empresário, vai tornar as coisas diferentes, vai te colocar na frente. Né, amor? Fantástico. E do ponto de vista, vou conversar aqui junto com vocês, né? Claro. Do ponto de vista das mulheres, né? É importante, né? A gente ter essa visão empreendedora, essa visão de negócios, de quem anda também junto com quem faz muito negócios e empreende e transforma a vida de muitas pessoas. Eu sei que nesse lado das mulheres você também vem fazendo muito esse trabalho, né, pastora Cris? Gosto, é uma área que eu gosto bastante, porque até o nome do meu livro, Além das Cadeias, é que não importa o estado em que você se encontra, que você está. Se a sua mentalidade, ela
você tiver uma mentalidade diferente, o seu corpo vai reagir à ação da sua mente. Então, assim, porque o estado em que eu vivi, em que eu estava, não tinha riqueza. Eu vim de uma família muito simples, muito pobre, de passar necessidade mesmo. Então, quando o Nicolete até fala aqui sobre essa revolta, né, contra a pobreza, eu acho que é revolta contra o estado em que você está. Se você está dentro de um casamento, que é um casamento fracassado, você revolta contra aquela situação. Não de separar, gente, mas... Buscar cura, mas né? de buscar cura, sabe? De não aceitar. Engenharia reversa. Porque a gente... Incrível. Eu li o livro, pastor. Eu li o livro. Porque vai se acostumando. O problema é que nós, seres humanos, a gente vai se acostumando. Ou a gente se acostuma com o patamar financeiro que atingimos, com os nossos sonhos, até mesmo com as amizades, sabe? Eu gosto de fazer que, às vezes, no meu celular eu coloco quais são os amigos novos que eu conquistei esse ano. Quais são as conexões novas? Porque, assim, a nossa mente, ela precisa estar em constante funcionamento e criando coisas novas. Então, essa revolta, eu precisei me revoltar contra o estado em que eu estava. Sabe, para construir. Eu confesso, assim, que hoje no meio das mulheres, sou criticada até por algumas pessoas, mas eu falo assim para as pessoas, o que eu não tenho hoje, eu gero na fé. Sabe, eu profetizo sobre aquilo e eu sei que eu vou alcançar. O meu livro foi uma profecia, sabe? Assim, eu gerei no mundo espiritual ele antes e depois ele começou a acontecer. Isso é um ponto muito, muito interessante, pastora Cris. A senhora fala sobre gerar no mundo espiritual para ele acontecer. Isso. E você profetizou isso, né? Profetizou, falou. Né? O meu livro vai acontecer. Eu acho que muitas vezes a gente vive alguma escassez porque a gente não consegue gerar isso na nossa mentalidade. A gente não acredita, às vezes, em nós mesmos. O problema é que muitas pessoas acreditam em nós, mas a gente não tem, sabe, essa confiança. A gente aconselha pessoas, incentiva. E principalmente você dando o exemplo aqui que vem de uma família muito humilde, muito simples. Sim. Eu também venho de uma família muito simples. A gente sair dessa mentalidade de escassez. E da ambiência. Às vezes no início tem que até afastar um pouco. Isso que é o desafio. Deixar de lado, né? Porque o meio em si, ele influencia. Eu acho que além das cadeias, a gente tem que ir além. Porque assim, por exemplo, hoje eu volto na minha família, eu convivo, eu amo minha família, sim. Porém, a ambiência deles, a minha mente já mudou. Então, assim, eu amo eles, convivo com eles, porém, o meio deles não me influencia mais, Olha, sabe? Que legal que ela falou, eu volto na minha família, mas ela não volta no ambiente. O princípio não se insere lá. Ela vai honrar a família, mas ela não vai se inserir naquela mentalidade. Ela passa a ser referência e passa a ser libertadora da própria família. Então, eu gosto no mundo em si, eu incentivo muito as mulheres, né? Agora falando diretamente com as mulheres, porque eu entendo que todas nós nascemos por um propósito. Eu não vejo, assim, uma concorrência, sabe? Gosto de dizer, assim, que nós não somos concorrentes dos homens e nem de outras mulheres. Cada um em si tem a sua individualidade, o seu chamado, o seu propósito e o seu espaço. Porém, eu gosto de dizer assim, você pode ser cada dia melhor. O que você quer para amanhã? Onde você quer chegar? Então, eu gosto de colocar um projeto, sempre assim, visualize, mentalize. Agora estou sem meu celular aqui, mas na tela do meu celular tem as coisas que eu quero para minha vida. Os projetos que eu tenho, porque eu gosto de ficar mentalizando aquilo. Porque se você foca naquilo que você quer, ninguém tira aquilo que você tem. Porque às vezes a gente fica focado, sabe, assim... Não. Aí a pessoa vem e fala uma coisa, te desmotiva, tira seu sonho, rouba sua energia. Não. Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. Então, não importa os adversos que acontecem. Primeiro, eu preciso ter uma fé em Deus, confiar em Deus. Se a minha fé e a minha confiança está em Deus, eu sei onde Ele vai me levar. Só que parte de mim, a parte de Deus está tudo pronto. Agora, a parte nossa, que é de lutar contra os nossos pensamentos, lutar contra as pessoas que tentam acusar, tirar nossas energias. E tem muitas, sabe? Né? Muito, existe. nós vivemos onde existe isso. Mas quem você é? Qual é a sua real identidade? Então, eu coloco muito para as mulheres que quando você encontra a sua real identidade, não importa, nada e nem ninguém consegue tirar aquilo que Deus selou em você. Então, aquilo eu que sei você tá que de alguma dentro de você, com né? certeza. É como que se as falas negativas, quando você está em outra frequência, elas não te pegam, porque tu não está naquela frequência. Você não vai na mesma frequência. É uma questão de frequência, vai passar por baixo. Com certeza. Por que o mundo hoje, assim, tá entrando num lado assim, que eu era muito vítima, aquilo que o Nicolete falou, eu era muito vítima de tudo. Ah, mas olha o que fizeram comigo. Ai, não dá certo por isso. Então, assim, quando vítimas, elas não curam, vítimas ferem. Então, toda pessoa vítima, ela tá sempre procurando ferir outro. Sempre. Replicador. Então, assim, quando você começa a se enxergar de um ponto, não de vítima, de vencedora, porque vítimas não constroem histórias, elas estão sempre contando a história de alguém. Vencedores contam a sua própria história.
Então, você constrói a sua história e você conta a sua história. Então, quando você sai do ponto de vítima, você começa a construir uma história de sucesso. Então, e não é só atrelado com finanças, acho que entra tudo. Relacionamentos, família, a vida espiritual, porque daí é uma junção, que se vai bem uma coisa e você cuida bem daquilo, as outras áreas começam a fluir, começam a ir bem também. Então, hoje, graças a Deus, o meu círculo de amizade, de influência, as mulheres, né? Eu sei que tem muitas mulheres aqui me assistindo, mas eu consigo ver marcas, sabe? De um pouco do que Deus fez na minha vida, refletindo nessas mulheres, e eu creio assim que Deus está levantando uma geração de mulheres muito ousadas, sabe? Mulheres seguras, confiantes, mulheres que primeiro vão honrar a Deus acima de tudo, sabe? Uma geração de mulheres que não se corrompem, não se vendem, não negociam os seus princípios, mas uma mulher que sabe qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Eu sei que muitas mulheres já empreendem. Eu admiro muitas mulheres. Nós temos muitas mulheres empreendedoras de sucesso, sabe? Que deixam marcas na vida de outras pessoas, mas eu sei que Deus está levantando essas que já são muito mais e as que não são, as nulas, né? Que tem muitas mulheres que têm grande potencial, mas estão apegadas aos seus medos, estão numa cadeia que não conseguem ver além daquilo. E eu tenho orado e profetizado isso, que eu sei que Deus me levantou por um propósito. Uau, e o propósito é não deixar ninguém caído. E se cair, a gente não se levanta da mesma forma. A gente se levanta de uma forma diferente porque existe uma promessa sobre nós. Então, quando Deus enviou o Filho dele para morrer em uma cruz, ele falou que ele enviou para que a gente tivesse uma vida abundante. E a abundância é você ser completo em todas as áreas. É na família, é na sua vida espiritual, é na sua vida financeira. É uma junção. Então, eu gosto muito de falar disso, né? De incentivar a empreender, a mulher sabe, a usar. fica a sua casa. Isso. Com E olha certeza. só, ela mencionou ali, a pastora Cris, sobre não ser vítima. No relacionamento espiritual, tem pessoas que vão à igreja, que vão orar, mas eles vão como vítima, não vão como adoradores. Lamentando. Entendeu? Tem muitas pessoas choram na igreja, mas choram de vítima. Não é lágrimas de quebrantamento, de adoração. De entrega. É de entrega. É uma celebração das suas próprias feridas. Então, a adoração genuína passa por cima disso. É porque ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso que o culto tem que ser vibrante. O culto tem que ser feliz. Entendeu? Igreja não é lugar de tristeza, é lugar de alegria. Se por acaso a pessoa chegar ali triste, ela vai receber alegria. Então, quando eu vejo uma ambiência de tristeza, se vendendo uma ideia, seria o termo quase de penitência. Não é isso. O salmista falou assim: eu adentrarei nos seus átrios com canto, com júbilo, com aplausos, com celebração. Quando a arca entrou, ele ia saltando e dançando na presença de Deus. Essa ideia de uma igreja triste, de um povo derrotado, é vendida por Satanás, nunca por Deus. Nós somos um povo vencedor, então entrar nos átrios do Senhor com alegria. E o que acontece? Eu vou gerar, né, adoração de alegria, eu vou influenciar pessoas a viver essa alegria verdadeira em Deus, apesar de muitas vezes ter meus problemas. Somos humanos, né? Vou ter problema, vou ter desafio. Vai estar triste um dia. Mas o que vai reger a minha vida não são os problemas. Já tem alguém regendo, que é muito maior. Mas e nesse caminho, o propósito, as dores que tu sofreu hoje é um propósito para tocar milhões de mulheres. Isso. Dando spoiler do livro, para quem não conhece, a pastora sofreu muito na infância, apanhou muito, mãe alcoólatra, Isso. drogada, juntaram Alcoólatra. juntaram várias vezes ela na rua, muito sofrimento, e nesse momento tem muitas mulheres passando por isso. Como ter essa força para olhar para tudo que está sofrendo e ver, cara, Deus é meu pai, cadê Deus? E como superar essas dores, colocando Deus como um pai, e como um marido que conhece uma mulher que enfrentou tudo isso, como ele consegue ajudar ela nessa caminhada, porque não deve ser fácil. Deus me deu um projeto chamado Sou Casa. Eu entendo que uma cura, primeiro você só consegue sair do estado onde você se encontra quando você identifica ele e você se permite ser curado. Então, assim, eu precisei ser curada, porque realmente as minhas emoções em si estavam muito fragilizadas, era revoltada, eu tive tentativas de suicídios várias vezes devido à minha infância. Minha mãe, foram mais de 15 anos que a minha mãe morou na rua. Então, assim, uma vida que realmente é o qual você fala, por que eu nasci, né? Existe um questionamento, onde está Deus em meio a essa situação? E a dor era mais acentuada, porque o pai e a mãe dela separou,
Então ela não tinha o pai, a presença do pai, e a mãe trocou ela, porque uma coisa é não ter, se morreu. Sim. Outra coisa é trocar ela pela bebida. Então eu senti que a bebida, naquele momento, devido ao vício, a gente entende todo o contexto, para uma criança saber que a mãe escolheu a rua e a bebida e deixou ela, a dor é muito maior, é indescritível, né? A dor das calçadas, das ruas que ela passou juntando mãe, passando situações mais adversas. Então, eu entendo assim que quando eu identifiquei as minhas dores e permiti Deus curar, então, em uma noite, Deus me deu um projeto chamado Sou Casa. Que Deus falou que eu era a casa dele. Que a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. E que em uma casa você pode ter o quartinho da bagunça, mas você não pode deixar acumular a bagunça, se acostumar com a bagunça. Então eu sei que às vezes a gente vai se acostumando com as nossas feridas, né? Nossos traumas, as nossas frustrações. E eu vi que muitas delas eu já estava acostumada, sabe? Tipo, às vezes as pessoas me perguntavam, eu contava a minha história, mas em alguns pontos eu não gostava de mexer. Porque eram pontos que machucavam ainda, que de alguma forma tinha um orgulho ferido. E aí eu falei, Deus, então realmente, se eu sou sua casa, tira o quarto da bagunça. Não deixa acumular sujeira. Deixa tudo visível, sabe? Que eu possa encontrar facilmente as coisas. E aí Deus começou a trabalhar em mim de dentro para fora. Eu me permiti isso, sabe? Eu precisei olhar na frente do espelho e confrontar quem eu era. Que é uma parte, às vezes, que não é legal, sabe? Você olhar e você dizer quem eu estou sendo. O que eu estou fazendo com as pessoas. Porque toda vez que você está ferido, machucado, de alguma forma você acaba machucando outras pessoas, às vezes inconsciente. Você fala uma palavra, fala, agora já foi, falei. Porque você tem tanto medo de continuar se ferindo que você não tem aquele sentimento, eu tô ferindo ela. É mais na defensiva, porque tem medo, né, de se machucar. Quando eu e a Cris casamos, quando tu perguntou, vamos fazer 16 anos de casado agora em maio. Legal. A Cris era uma menina, né? Nós temos 10 anos de diferença. Eu gosto de me antecipar e falar que ela é mais nova, para que o pessoal não confunda, né? Brincadeira. Que não haja dúvida. Aí, para que não haja dúvida. Mas aí é o seguinte, a Cris tinha 17 anos e eu 27. Não vou contar antes disso, né? Porque senão tomaria muito tempo. Mas assim, no início, os primeiros 2 anos foi uma guerra. Eu pensei, poxa... Quebra-pau. Meti numa encrenca maior da vida, não vou conseguir sair. Por quê? Mas aí eu comecei a identificar, a gente orava, em diversos momentos eu orava por ela e comecei a sentir a dor dela e ver os gatilhos. E aí eu queria que, inclusive, vocês dois, e agora publicamente, estão intimados para ir na imersão. Tá bom? Se não fizerem isso, nós não saímos hoje. Depois eu vou contar uma da imersão. Vamos sair daqui dessa sala. Não vamos deixar lançar no ar esse podcast. Sem vocês fazer inscrição para ir para a imersão. A Cris foi para a imersão depois de diversos momentos de oração e ela de conversa, né? E aí ela era sonâmbula à noite. Uma vez ela tentou, nós éramos no 7º andar, né? Ela abriu a janela e ela estava se jogando da janela à noite. Eu consegui agarrar pelo cabelo dela e segurar. E ela tava para mim acordada, mas ela estava dormindo. As dores, os traumas, as situações. Também tinha um jogo pesado de Satanás contra a vida dela, porque sabia o propósito. Só que desde o dia que eu vi a Cris, eu falei para ela o seguinte: você vai pregar o evangelho, vai transformar a vida de muita gente. Eu sempre vi isso na vida dela, sabe? E levei minha sogra, nós levamos, né? Minha sogra para 8 centros de recuperação, começamos a buscar. E eu via a filha querendo libertar a mãe, sabe? E a filha buscando seguir o caminho. Então, muito bem. Só que a Cris não conversava, não sorria, não ficava muito tempo em ambientes, ela se sentia mal, não tinha um relacionamento porque ela estava machucada, certo? E essa Cris que o povo conhece hoje é uma nova Cris. Depois ela foi para a imersão, aí eu me lembro que me chamaram um momento, ela teve um momento muito forte de libertação, ela tinha muita falta de ar, sempre antes da imersão, e ali ela estava parece que morrendo, trancada, assim, não conseguia respirar. Eu fui, orei por ela, e a partir dali ela conta que ela levantou com saudade do pai e da mãe, ela só tinha raiva. Então começou, perdão, né? Eu fui com ela lá no pai dela, ela pediu perdão para a mãe, mesmo na situação, e independente da reação deles, ela se libertou. E hoje eu vejo comportamentos, postura da minha esposa, assim, que eu olho e falo, uau. A maturidade, ela me ajuda a liderar a igreja, me ajuda a liderar negócios, ela me dá opiniões muito sábias, muito centradas. Então, aqueles 2 anos foram insignificantes diante dos 14 anos de bênção, de prosperidade, de muita alegria que a gente está vivendo. Então, eu falaria assim pro marido que tem uma esposa ferida, seja a cura.
Seja cura. Uau, Meu incrível. primeiro ministério é dentro de casa. Ah, vocês não brigam? Brigamos, né? Um dia um pastor me chamou muito, assim, e falou, que teve uma situação, eu uma vez por ano, mais ou menos eu e minha esposa brigamos. Eu falei, então tu é santo. Eu brigo toda semana. Mas é aquela briguinha Não perder a adrenalina, né? Aquela discussão. Tem que ficar... Porque uma coisa é assim no relacionamento. Se não tiver discussão de ideias, alguém está se anulando. E não vai aguentar, cara. Entendeu? Então a gente tem personalidade forte, tanto eu quanto ela. E eu falo, ela fala. E isso é legal. A gente aprendeu a lidar com isso, com maturidade e crescer, sabe? Então tem diversos momentos que eu vejo o crescimento. Ela me fala, não, eu faria isso. E eu vejo que é uma decisão sábia. E eu vou por aquele caminho e vejo resultados bons. Coisas que lá atrás não tinha. Ela não tinha essa base, não tinha esse conhecimento. Tudo é construído, né? E às vezes é o inverso. Às vezes o marido está ferido. E a mulher precisa ser a cura. Né? Porque se a gente não curar quem está dentro de casa, não adianta querer curar quem está fora. Exatamente. Certo? Só que para curar, primeiro a gente tem que ser curado. Ela acabou de falar que vítimas não curam. A gente precisa assumir essa postura. E é um processo, quanto mais eu curo pessoas, mais eu sou curado. E o Diego falou do conselho, Diego, que eu deixaria, eu acho que primeiro entra muito você ser paciente, entender que não é da noite para o dia que acontecem mudanças. Então, a paciência... É um processo. É um processo e outro é um entendimento, sabe? Entender que você precisa lutar, todos os dias, às vezes você precisa lutar contra a mentalidade antiga, sabe? Hábitos antigos, situações, lutar. Dizer assim, olha, hoje eu decidi, eu faço um exercício que eu gosto de deixar para as pessoas, de me olhar na frente do espelho e declarar quem eu vou ser naquele dia, sabe? Ah, mas tá dando tão ruim. Ok, mas o que eu escolho? Viver o deserto ou sair dele? Então, assim, é justamente isso. Paciência, ter um entendimento claro do que você quer para sua vida, para sua família, para sua empresa, para suas finanças. E terceiro, é você começar a declarar. Quando você começa a declarar, profetizar sobre o vale de ossos secos, os ossos começam a se juntar e se tornam um corpo. Então, assim, é profetizar sobre a sua família, sobre a sua vida. E talvez, às vezes, para pedir ajuda, sabe? Tem situações que a pessoa tem que procurar ajuda. Procurar ajuda de uma pessoa, sabe, que vai te dar uma direção. Porque não ficar contando, sabe, seus problemas para todo mundo, que não vai te dar um norte. Mas às vezes procurar ajuda, sabe? Se relacionar mais com Deus. Porque eu entendo que Deus fez todos nós para vencermos. Olha só, nessa ideia de abundância, como a gente está aqui em casal, né? Tem gente que se acostumou de migalhas no próprio relacionamento, certo? E em nome de Deus a pessoa vive no inferno, sabe? Então o que acontece? A gente decidiu ter uma vida abundante. Se a pessoa não é abundante no relacionamento, ela não consegue ser abundante fora, porque é espiritual, aí vem a pessoa tem que ser realizada, tem que ser feliz no relacionamento. Então, eu e a Cris decidimos, a gente vive aventuras junto, a gente viaja junto. Ao final do ano passado, a gente fez 6 países da Europa e meu sonho era pegar um carro lá na Suíça, subir as montanhas, a Mont Blanc, subir as montanhas de neve, sair na Itália, fomos pregar e pegamos menos 11,5 lá, tomando chimarrão no meio da neve, e já levamos chimarrão. A gente acompanhando os stories. Sei lá, a gente tem nossos esportes malucos, a gente tem muita adrenalina, muita viagem, né, muitas coisas, trabalha junto, pega firme, ora junto, jejua junto, né? Desfruta da vida. Nós vamos para academia junto. De segunda a sexta, todas as manhãs nós vamos para academia. E isso faz muito bem para nossa rotina, né? Às vezes o casal é chato, sabe? Não faz coisa legal junto. Isso é uma coisa para os casais, porque normalmente os casais dizem, não, eu não trabalhar com ela ou com ele eu não consigo. E muitas das histórias que a gente vê casais que trabalham junto prosperam de uma forma diferente, né? Fazem as coisas juntos. Une o foco. E o problema do casal é assim, se eles estiverem um jogando contra o outro, não precisa nem o diabo, eles mesmos se destroem. Exatamente. Tem que sincronizar. Aí entra a maturidade, né? Maturidade. Tem que sincronizar as forças para produzir resultado. Então, e fazer coisas divertidas junto. Curtir junto. Deixar o filho um pouco de lado e falar, agora é nós. Porque o filho só existe por causa do casal. Se o casal estiver fragilizado, a família vai se fragilizar e o filho vai adoecer emocionalmente. As emoções do casal precisam ser cuidadas e precisa curtir, fazer coisas legais. Tem mulher que não gosta de nada.
sabe? É chato. E tem homem também é chato, não gosta de nada. Então, eu cedo um pouco para as coisas que ela gosta e ela cede um pouco para as coisas que eu gosto e a gente cria uma dinâmica de um relacionamento feliz e abençoado, né? E próspero na área empreendedora, na área espiritual, entendendo que o reino de Deus está em primeiro lugar. Quando eu coloco reino e riquezas, as riquezas vão muito além de finanças, né? Por exemplo, um relacionamento abundante é uma riqueza imensurável. É porque as pessoas confundem o que é a abundância, né, pastor? Porque quando a gente fala dessa palavra, eles normalmente já mentalizam o dinheiro. Mas a abundância não é o dinheiro. A abundância é você realmente ter uma vivência familiar interessante, é ter essa experiência de ir para um país legal, diferente, e conhecer aquela cultura. Eu acho que isso é a abundância na vida de uma pessoa. Inclui também a finança, né? Porque para ir para o país tem que ter grana. Claro. Mas assim, não é especificamente. É que as pessoas são tão dinheiristas que quando fala prosperidade, abundância ou riqueza, elas só pensam em dinheiro. Porque elas são tão miseráveis que só pensam em dinheiro. Entendeu? Não importa. Eu prego do culto 95 minutos só pregando a palavra, salvação, batismo, arrependimento, tanta coisa, perdão, de repente eu falo 5 minutos de dinheiro, o cara sai de lá e fala assim, pastor, estou falando de dinheiro. Porque ele é tão dinheirista. Eu conheço gente que fala isso, tá? Ele é tão dinheirista, pessoal. Até hoje, o que eu acompanhei lá na Recomeçar, a gente falou sobre milagre, a gente falou sobre ID, né? ID. Então... Pessoal, não é só sobre dinheiro, não. Começa... E claro que eu entendo, pastor, desculpa, Diego, mas eu entendo que quando você toma uma decisão e tem um ministério poderoso, como é o ministério que o senhor tem hoje, e fala sobre reino, e que as pessoas não podem ter essa mentalidade de escassez, porque reino tem um rei, reino tem prosperidade, reino tem ouro, tem prata, tem bronze, enfim, tem abundância. Então as pessoas acho que se impactam com apenas isso. Choca. Choca. E a intenção, e teve uma vez quando vamos te ouvir, Diego, quando eu coloquei uma conferência, tem a conferência Reino e Riquezas, o livro, eu comecei a falar sobre esse tema, Deus foi me dando, registrei essa marca, fui trabalhando. E aí um pastor falou para mim assim, bem intencionado, ele falou, esse nome agride, choca. Eu falei, então tá ótimo, é isso mesmo, porque eu quero chocar a miséria. Eu fui chamado para libertar os aprisionados pela miséria. Eu andava de pés descalço. Entendeu? Eu pegava lápis no lixo para escrever. Então eu sei onde Satanás tentou me aprisionar minha mente e viver naquela miséria. E eu quero libertar as pessoas. Então, se você está assistindo e diz assim, agride essa fala, é porque é para você mudar. E eu quero falar uma coisa, apesar de eu ser contundente na minha defesa de fé e dos valores e princípios que transformaram minha vida, a minha exposição de me posicionar nesse tema é uma prova de amor pela vida das pessoas. Porque eu quero confrontá-las ao ponto de mudar a vida de miséria para abundante. Eu não quero. Eu decidi ser um cristão de verdade, ser um cristão abundante, que se é para ser meia boca, em cima do muro não vale a pena. Não vale a pena, né? E Diego, tu ia falando, a gente interrompeu. O casal, dores para propósito, para ajudar pessoas, e prosperidade, propósito. Então tem um oposto, não é só dores que servem como propósito para ajudar pessoas a avançarem, mas a própria prosperidade para ajudar essas pessoas a conhecer o verdadeiro pai que a gente tem, né? Um pai que não é só que cura dores, machucaduras, mas aquele que nos deu o direito de governar na terra, né? Governo na terra, né, pastor? É isso aí. E ninguém está exercendo, porque se nós exercêssemos o governo na terra, né? Não existiria pobre, gente passando fome. O governo... E assim, tem um detalhe, porque Kessiel e Diego, tem pessoa que no parâmetro dela, X em valor financeiro é abundância. Tu entende que muda o parâmetro? Tem pessoa que um salário de, sei lá, um ganho, uma distribuição de renda de 10 mil por mês é um ótimo salário. Mas tem pessoa que é 100 mil e tem pessoa que é 1 milhão. Por isso que depende da mentalidade. Então eu não posso olhar para a pessoa e dizer que ela é miserável porque ela ganha X. Se aquilo para ela é abundante, ela tem o suficiente, né? O meu pai é uma pessoa que foi meu mentor, o cara mais extraordinário que eu conheci, né? Ele vai dar 2 anos em setembro que ele voltou para casa aos 92 anos. O pai foi de muita oração, orava de 4 a 6 horas por dia, todos os dias, por 52 anos. Né? Então o cara... Só que ele não fluiu financeiramente. Ele não fluiu, mas ele tinha uma chacrinha.
que quando ele falava, tu achava que era a fazenda mais linda que existia na Terra. Ele falava da água do rio, tu queria conhecer o rio. Ele era tão apaixonado por aquilo. Ele falava da vaca, do boi, dos animais. Ele falava uma pequena casa, um fogão a lenha, onde assava pinhão na chapa e tomava chimarrão. E uma Bíblia que ele lia com constância e orava. E um dia, um advogado prosperou tanto, se tornou bilionário. E ele, lá no início, o pai orou por ele, e eu acompanhei ele na caminhada. Eu tinha 16 anos quando comecei a acompanhar esse cara. Daí, ali na frente, ele falou, tu vai lá no teu pai? Vou. Nessa fase de muito recurso. Ele falou, então eu quero que você faça um pedido para ele. Pergunte para ele o que ele quer de presente que eu vou dar. Não importa. Eu disse, pode mesmo? Pode. Não importa. O que ele falar, eu vou dar como gratidão. Aí eu cheguei lá, o pai estava cortando cana da pasto lá para uma vaca, com um facão, pé descalço, um boné meio rasgado, roupa rasgada, e ele estava lá no meio da roça. Cumprimentei ele continuou ali. Daí não sei o que entramos, eu já falei para ele. Falei, ó, sabe fulano? Sei, eu lembro. Ele mandou fazer uma pergunta, o que o senhor quer de presente? Qualquer coisa ele vai te dar. E o pai mudou o assunto. De repente eu arrochei com ele e falei, pai, eu preciso dar uma resposta, o que você quer? Daí ele falou assim, mas... que ele vem aí tomar um chimarrão, porque... Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tenho tudo. Cara, a plenitude que ele vivia. Ele falou, eu tenho tudo. Eu olhei para ele, pés descalço, no meio da roça, um facão na mão, um anel. Ele falou, vem tomar um chimarrão. Quer dizer, ele disse que quer me dar um presente, vem conversar comigo. Uau. Vem ser um ser humano normal. Isso é um presente. Vem ter relacionamento. Eu acho que esse conceito de abundância, sabe? De eu conseguir olhar nos seus olhos, de eu conseguir viver a vida com todas as emoções, né? É muito maior. Eu sei que na área financeira meu pai poderia ter ido além, ele não teve esse entendimento, mas ele levou nós para o caminho da verdade, ele enriqueceu muito nós. Ele me enriqueceu muito com o caráter, com a oração, com a dedicação, com a leitura da palavra e com essa essência. Certo? Essa essência de que as coisas estão subordinadas ao reino e as coisas não podem governar sobre nós. Nós temos que governar sobre as coisas. Com essa história do meu pai, né? Eu acho que a gente vai pro final do nosso bate-papo. Exatamente. Mas é deixar isso como eu sigo esse legado, essas pegadas. Incrível. Pastora Cris, a senhora quer deixar mais uma palavra para o pessoal que está nos ouvindo? Agradecer, né? Primeiramente vocês por serem ousados, né? Que de alguma forma vocês vão com certeza alcançar muitas pessoas. Então, parabéns pela ousadia. E a palavra que eu deixo é que todos os dias que a gente procure ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Porque a transformação que às vezes nós procuramos nos outros é a transformação que precisa acontecer em nós. Então, se todos os dias a gente se permitir ser transformado de forma positivamente, a gente vai viver em um mundo muito melhor. Um mundo de pessoas que criam coisas novas, pessoas que transbordam sobre a vida dos outros, simplesmente, às vezes, sem querer nada em troca. Que é o que Jesus fez muito, né? Sim. Nos ensinou. Então, deixar isso para vocês que estão assistindo, que a cada dia você possa ser um ser humano melhor, que aquilo que Deus colocou dentro de você, que você possa transbordar sobre a vida de outras pessoas. Olha só, e fechando, e pegando o gancho aí, e a minha fala do pai, o gancho da pastora Cris, negócios, reino, família. Se eu pudesse resumir assim, uma chave de sabedoria, é relacionamento. Se a pessoa quer ir bem nos negócios, ela precisa ter bons relacionamentos. Na família é relacionamento. E com Deus é se relacionar com Ele. Então é relacionamento de fato. Uma pessoa que tem um network forte, um relacionamento forte, ela vai crescer nos negócios. Certo? A riqueza vai ser consequência. Né? Se colocar recurso financeiro acima de relacionamento de pessoas, a pessoa está fadada ao fracasso. Uau. E o que o senhor falou ali do pai, eu me inspiro na minha esposa, porque ela também tem isso. Lógico que eu quero dar um carro melhor, algo para ela, mas ela, não é que não queira, mas ela é tão grata com o que ela tem e tudo que ela teve, que é esse amor. E rapidamente, pastor, fala o que é o reino e riqueza, o ser e a imersão. Vamos lá. O ser Clube de Empreendedores do Reino vai acontecer dia 29. Não sei que dia vai ao ar aqui. Dia 29, segunda-feira, às 20 horas. Ali, essa vez vai ser a primeira vez que vai ser dentro do templo da Igreja Recomeçar. É um momento de network. Nós teremos 2 palestras curtas e bastante tempo de network. Network com pessoas cristãs, pessoas de Deus. Então, já saíram muitos negócios. É um alavancador, né? Às vezes a pessoa quer mudar, quer buscar negócio, mas não vai em ambientes para se conectar.
A Bíblia diz, as bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. A bênção não pode correr atrás de você que está parado, acorda, vamos. Então tem que participar do ser. A Conferência Reino e Riquezas hoje é um movimento, é um avivamento de dentro para fora, avivando a igreja para governar no mundo dos negócios. Ela vai acontecer em diversas partes do Brasil, temos uma agenda até dezembro. Em Foz do Iguaçu vai ser em outubro, acho que 8, 9 ou 10 de outubro, vai ser a Conferência Reino e Riquezas. Tem o nosso arroba, né? Reino e Riquezas. Nós ali postamos todos os eventos que vão acontecer. E a imersão, pessoal, a imersão vai ser a 65ª edição da Imersão Recomeçar. Vem pessoas de diversos estados, diversos lugares, e a gente entra no hotel aqui, Rafaim Palace, é um hotel 5 estrelas, a gente entra na sexta-feira e só sai no domingo, e é o tempo mais intenso de transformação e o maior evento nosso. No impacto, é onde a gente consegue derramar tudo, tem tempo para derramar tudo e entra numa frequência tão forte espiritual que eu garanto para a pessoa que for, se ela se entregar e não tiver uma mudança grande, mas grande como ela nunca teve de chave, eu devolvo não só o valor do investimento dela, como pago os dias que ela ficou lá, porque eu tenho certeza. E tem um valor, incluso hospedagem, alimentação. É um evento que a gente não foca em dar lucro, só em ratear, vamos chamar assim, a despesa, para que o evento aconteça, para que as pessoas sejam abençoadas. Já foi gente na maca lá, já foi gente que foi tirada do manicômio e nunca mais voltou, estava há anos lá. Está no livro. Já foi gente, né, de tantas formas, e foi gente que estava bem, mas viu que podia crescer muito mais. Certo? E foi o Diego. E foi o Diego também, né, Diego? Pastor, eu te agradeço, pastora Cris, pela amizade e por esses 3 projetos. Porque eu tô aqui por causa disso. Eu morava no Mato Grosso. Verdade. E através de um convite para vir 2.500 quilômetros, gastar com passagem aérea num lugar, um pastor que eu nunca vi na minha vida, barbudo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Eu nem tenho condição. E eu não sei porque eu vim. Eu vim e mudou a minha vida. 2 meses depois eu já estava me preparando para vir para Foz. Através do Reino e Riqueza, que foi lá no Mato Grosso, Deus falou com a minha esposa. E através do Ser, depois de eu vim morar aqui, através da imersão, o Ser me conectou com ele, Kesiel. Eu virei corretor de imóveis e estamos com esse podcast. Então, tudo o teu projeto, os teus 3 projetos, pastor, mudou a minha vida e a dele também. E a de milhares de pessoas. Obrigado. Obrigado. Amigos que nos acompanharam até aqui, agradecemos a todos. O Insidercast continua. Até o próximo episódio. Um beijo a todos. Ficam com Deus. Obrigado.